Olá, bom dia, quinta-feira, 28 de novembro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. A gente vai começar o episódio de hoje falando de um continente que não é capa dos jornais e nem está nos assuntos mais comentados nas redes sociais. África, mais especificamente o Sudão. O país que fica ao sul do Egito e margeia o Mar Vermelho vive atualmente a pior crise humanitária do planeta. Um país devastado por imensos conflitos, principalmente pela guerra iniciada entre o exército do país e as forças paramilitares de apoio rápido, a RSF. A situação é catastrófica no terceiro maior país da África desde que os chefes dessas duas forças iniciaram um conflito lá em abril de 2023, pelo poder da nação. Já são mais de 150 mil mortos e 11 milhões de pessoas deslocadas. O exército do país e a RSF usam a fome como tática de guerra para matar cerca de 25 milhões de pessoas, ou seja, metade da população. Essa crise esquecida pelo mundo esconde o maior número de crianças deslocadas do planeta. 1/5 das 5 milhões de crianças do Sudão já perdeu praticamente tudo e convive com a possibilidade de não terem o que comer e nenhum teto. Em meio a essa guerra, o Programa Alimentar Mundial da ONU conseguiu autorização para chegar em algumas comunidades isoladas para distribuir comida e assistência. Mas o esforço ainda é mínimo diante de um conflito que não ocupa a atenção do mundo nem atrai orçamentos bilionários de ajuda de outros países. E vamos agora falar da Ucrânia. O país viveu mais uma noite de ataques massivos da Rússia e um alerta foi ativado em todo o território. Explosões foram registradas em cidades de várias regiões do país: Odessa, Kirovograd e Kherson. Em Kiev, capital do país, estão sendo registrados cortes de energia enquanto as temperaturas se aproximam de 0 grau. Os russos visam a infraestrutura energética da Ucrânia porque o inverno está chegando e esses ataques obrigam a população civil a viver no escuro e no frio pelo terceiro ano consecutivo. E para compensar a falta de soldados, o governo da Ucrânia passa a recrutar à força homens para os campos de batalha. O governo de Volodymyr Zelensky reduziu a idade mínima para ser convocada aos campos de batalha, de 27 para 25 anos. Assim, Kiev conta recrutar mais de 160 mil jovens para afrontar as tropas russas. Lembrando que desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os homens de 18 a 60 anos não podem deixar a Ucrânia. E depois do cessar-fogo anunciado entre Israel e o Hezbollah, milhares de libaneses continuam voltando para suas casas no sul do Líbano. Pelo menos 1/4 de mais de 5 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas por causa do conflito. E após o anúncio do cessar-fogo, o grupo terrorista Hamas se diz pronto para uma trégua da guerra na faixa de Gaza, onde 33 pessoas morreram nas últimas horas. Mas as condições para um cessar-fogo com o Hamas não são suficientes, segundo o governo de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que vai continuar sua ofensiva na faixa de Gaza. E passamos agora para as Américas. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o governo do México se comprometeu a fechar a fronteira entre os dois países para lutar contra a imigração ilegal. Mas ele não diz quais as medidas de fato serão tomadas e nem o que representa esse fechamento da fronteira. A declaração foi desmentida imediatamente pela presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Ela diz que a postura do México não é de fechar fronteiras, mas sim de construir pontes entre governos e povos. Sheinbaum também diz que a imigração deve ser tratada respeitando os direitos humanos. Trump fala que vai fazer a maior deportação em massa da história e essa semana anunciou que vai aumentar as tarifas de importação do México e do Canadá para obrigá-los a combater a imigração. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast com a família e amigos, nos grupos de mensagens e nos deem 5 estrelinhas. Ativem as notificações para ficarem por dentro dos nossos episódios. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais!